Olá, Nova Infantil! Eu sou o tio Guilherme. E eu sou a tia Camila. E é muito bom estar aqui mais um domingo com vocês. Não é isso mesmo, tia Camila? Isso mesmo! E Nova Infantil, se prepare porque agora vai começar a hora da música! E na hora da música você não vai ficar sentado. Por isso, agora nós vamos cantar, dançar e aprender muito mais sobre o nosso Deus. Isso mesmo, tia Camila. E lembrando que você, menino de casa, vocês vão imitar o tio. E vocês, meninas, vão dançar como a tia. Muito bem. Então fica de pé, porque nós vamos cantar. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. E agora em japonês. Shua Subarashi, Shua Subarashi, Shua Subarashi, Watashi no Shu. E agora em espanhol. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Português. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Isso aí, Nova Infantil, mas não sente ainda porque nós vamos cantar mais uma música. Estou alegre, Porque estás alegre, estou alegre, conta-me por quê. estou alegre. Porque estás alegre, Por isso eu quero já saber. Estou alegre, porque estás alegre, estou alegre, conta-me por quê. estou alegre. Porque estás alegre, Por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. vou contar-lhe, Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. estou alegre, Porque estás alegre, estou alegre, conta-me por quê. estou alegre. Porque estás alegre, Por isso eu quero já saber. Vou contar-lhe, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. vou contar-lhe, Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Pam, param, pam, pam, pam. Cristo um dia me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre estou. Por isso eu alegre sou. É isso aí, Nova Infantil. Agora você pode sentar porque chegou a hora do nosso quadro
é legal e não é legal. Muito bem, e no nosso quadro do É Legal e Não É Legal de hoje, eu trouxe uma brincadeira muito legal, tia Camila. E olha só como é que vai funcionar no infantil. Eu tenho duas imagens e ó, temos dois quadros aqui também. E eu e a tia Camila, nós vamos ter que montar essa imagem nesse quadro. E quem vencer, explica a nossa primeira imagem. Não é isso mesmo, tia Camila? É isso aí. E Nova Infantil, você aí da sua casa vai descobrir o que essa imagem vai revelar. Isso mesmo. Então se prepara aí no infantil na sua casa e ó, faça a sua torcida. Lembrando que os meninos vão torcer, ó, o tio Guilherme. E as meninas vão torcer pra tia Camila. Então conta com a gente aí no infantil, assim ó, é 1, é 2, é 3 e valendo! E tio Guilherme, quem ganhou a brincadeira foi eu. Muito bem, e como as meninas venceram, quem vai explicar na nossa primeira imagem vai ser a tia Camila. Isso mesmo, mas antes de explicar a imagem de hoje, olha só o que as crianças encontraram. Elas estavam em busca do livro mais importante. E Nova Infantil, você sabe que livro é esse? Esse livro é a Bíblia! Muito bem, tio Guilherme, e agora eu vou começar. Nova Infantil, veja essa imagem. Olha só, essas crianças, elas estão lavando as suas mãos antes de comer. Isso É legal ou não é legal? É legal! Muito bem, Nova Infantil. É muito legal quando você lava as suas mãos antes de comer, porque assim você vai estar cuidando do corpo que Deus deu para você. E ainda mais, olha só, você não vai colocar sujeira na sua boca e ó, você não vai ficar doente. E isso é muito legal. Tio Guilherme, você pode ir para a segunda imagem. E olha só, Nova Infantil, a nossa segunda imagem. Olha como é que está esse garoto. Olha só a boca dele. E as mãos todas sujas. E ele, ó, está comendo com a mão toda suja. E Nova Infantil, quando você faz isso aqui, ó, você come com a mão suja. Fazer isso aqui é legal ou não é legal? Não é legal. Isso mesmo, crianças. Não é nada legal quando você come com a mão suja. Sabe por quê? Porque assim, ó, você pode estar levando sujeira para sua boca e também, ó, você pode acabar, ó, ficando doente. E tem mais, Nova Infantil. Se você faz isso aqui, ó, você está mostrando que você, ó, não cuida do corpo que Deus deu para você. Então fazer isso aqui, ó, não é legal. Isso mesmo, tio Guilherme. E Nova Infantil, já que você aprendeu como é importante lavar as suas mãos antes de comer, você pode ficar em pé, porque nós vamos cantar! Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo
vida toda. Sim, Senhor, ó vem em mim morar. Sim, Senhor, ó vem em mim morar. Sim, Senhor, ó vem em mim morar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. E 9 infantil, podem sentar, porque agora nós vamos para uma sala muito legal, que é o Laboratório do Saber. Bom dia, nova infantil! Sejam bem-vindos ao Laboratório do Saber. E aqui no Laboratório do Saber, vocês vão aprender sobre coisas incríveis que Deus criou pensando em mim e pensando em você. E para nós descobrirmos o tema da nossa aula de hoje, você, olha só, vai ficar sentado e prestar atenção em tudo que nós falamos aqui para você. E vocês querem descobrir qual é o tema da nossa aula de hoje? Então, olha assim, ó, todo mundo fazendo mãozinha de suspense com o tio. E aqui, ó, nós vamos tirar o tema da nossa aula de hoje da nossa caixa do saber. E todo mundo assim, ó, com a mãozinha de suspense. E eu vou tirar o tema da nossa aula de hoje, que é o mel, nova infantil. Isso mesmo, Deus criou o mel, crianças. E aqui, olha só, é a colmeia, onde as abelhas moram. E Deus criou esse lugar e deu inteligência para as abelhas criarem essa colmeia, que é onde elas moram. E repitam comigo, a colmeia é o lugar que as abelhas moram. Isso mesmo, crianças. Nova infantil, você sabia que na Bíblia diz que existia um lugar que emanava leite e mel? Nesse lugar tinha muito leite e muito mel. E também em Marcos 1,6 diz que existia um homem chamado João Batista. E ele vestia roupas de pele de camelo, usava cinto de couro e também ele comia gafanhotos e mel, crianças. E hoje nós vamos aprender sobre 3 tipos de abelhas que Deus criou. E você vai fazer assim, ó, com a mãozinha de suspense, e nós vamos descobrir a primeira abelha que Deus criou. E você pode vir aqui comigo. Com a mãozinha de suspense, nós vamos descobrir que abelha é essa, nova infantil. E a primeira abelha da nossa colmeia de hoje é a abelha rainha. Nova infantil, Deus criou a abelha rainha para ser a mãe de todas as abelhas da colmeia. E repita comigo. A abelha rainha é a mãe de todas as abelhas. Isso mesmo, crianças. E você quer descobrir qual é a nossa segundo tipo de abelha? Então, você pode vir aqui comigo. O nosso segundo tipo de abelha que Deus criou, crianças, é o zangão. Repitam comigo, o zangão. Deus criou essa abelha, olha só, para ser uma abelha forte, e ele é o macho da colmeia. Repitam comigo, o zangão é o macho da colmeia. Nós vamos descobrir qual é o nosso terceiro tipo de abelha que Deus criou, nova infantil, e todo mundo com a mãozinha de suspense. E a próxima abelha é, nova infantil, a abelha operária. Repitam comigo, a abelha operária. Deus criou essa abelha fantástica, pois ela é a abelha trabalhadora da colmeia, nova infantil. Deus criou essa abelha para sair todos os dias da colmeia, e ela é que é a responsável por produzir o mel, nova infantil. Repitam comigo, a abelha operária é responsável por produzir o mel. E agora você vai descobrir coisas muito incríveis sobre o mundo das abelhas com o nosso tio Adib. Agora que nós já aprendemos que Deus criou 3 tipos de abelha, a gente vai descobrir como foi que Deus pensou para criar o mel. Ou você acha que o mel já fica lá no supermercado e na farmácia e você só compra? Não, antes dele ir para lá, ele passou por um processo de produção. E vocês sabem como isso aconteceu? Lembra que o tio Paulo falou da abelha operária? O tio vai pegar aqui ela, ó. A abelha operária, como ele falou, ela trabalha muito, e ela que é responsável por produzir o mel. Ela voa lá da colmeia dela todos os dias e ela vai, ó, de flor em flor, coletando o néctar. E nova infantil, vocês sabem o que é o néctar? Néctar é uma substância que é bem doce, só que líquida, que parece uma água. O tio vai mostrar aqui pra vocês. Olha só, ele parece uma água e é muito líquido. Vocês já viram como é o mel? Ele não é assim.
Mas quando a abelha operária coloca essa substância na boca dela, ele começa a se transformar e ela vai levar lá para a colmeia e depois ela vai misturar com uma substância que Deus criou e colocou na abelha. E ele faz com que ela fique, ó, assim, ó. Você consegue ver a diferença? Aquela lá era muito líquida. Isso aqui é o mel. Depois que a abelha operária misturou essa substância que foi, ó, Deus quem criou. E Nova Infantil, vamos agradecer a Deus porque ele criou a abelha e o mel. Todo mundo juntando as mãos. O tio vai colocar a abelha operária aqui. Juntando as mãos para agradecer a Deus e vamos falar: obrigado, Deus, por ter criado as abelhas e o mel. Em Nova Infantil, vocês sabiam que além delas produzirem o mel, elas são muito importantes para a reprodução das outras flores? Quando a abelha vai lá e pega o néctar, ela também fica com um material chamado de pólen, que é uma espécie de pó que fica nas flores. E elas vão levando de flor em flor. Isso faz com que surjam frutos. Isso mesmo. E você sabe aquela semente que fica dentro do fruto? Ela vai criar uma nova árvore. Então, apesar de Deus ter criado a abelha, um animal muito pequeno, ele é muito importante pra gente. E vocês sabiam que o mel também é muito importante pra gente? E o mel, ele faz bem, Nova Infantil, pra nossa saúde. Vamos repetir? O mel faz bem pra nossa saúde. Isso mesmo. Graças ao mel, você pode correr, você pode brincar. Quando você for fazer a sua meditação, você vai ter mais concentração. E Nova Infantil, se alguma de vocês tiver dificuldade de dormir, você pode pedir para o seu responsável lhe dar uma colher de mel, porque também ajuda você a dormir melhor. E agora que nós já aprendemos essas coisas fantásticas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem foi que criou todas essas abelhas e criou também o mel? Isso mesmo, foi Deus. E agora, Nova Infantil, nós vamos para a hora da música. E quando nós voltarmos, eu quero ver se vocês lembram de tudo da nossa placa Supermente. É isso aí, Nova Infantil. Como é bom aprender que Deus fez as abelhas e o mel pensando na nossa saúde. E sabe como a gente pode mostrar ser agradecido por tudo isso? Cantando e louvando a Ele. Vamos ficar de pé e cantar mais uma música. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo lê. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo lê. A Bíblia é mandamento, a Bíblia é sagrada, a Bíblia é decreto, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é a palavra de Deus. É isso aí, Nova Infantil, vocês estão cantando muito bem. Mas agora vamos de mais um Laboratório do Saber. Nova Infantil, chegou a hora de testar os seus conhecimentos sobre a aula de hoje. E nós vamos começar com as nossas 5 perguntas da placa Supermente. E vai funcionar desse jeito. Eu vou fazer as nossas 5 perguntas e você vai responder para a pessoa que estiver próxima a você. Depois a tia vai contar até 3 e você vai me dizer a resposta e vamos saber se vai acender o nosso neurônio para você ficar mais inteligente. Então vamos começar. A nossa primeira pergunta é: onde vivem as abelhas? Responda para a pessoa que está perto de você, porque eu tenho certeza que você sabe a resposta. E aí, respondeu? Então vamos lá, você vai me dizer a resposta em 3, 2, 1. Muito bem, Nova Infantil, eu tinha certeza que vocês iam acertar. E agora o nosso neurônio vai acender porque você está ficando muito inteligente. E a nossa segunda pergunta é: qual é a abelha que é mãe de todas as abelhas? Você pode falar para a pessoa que estiver perto de você, perto aí do seu lado. E aí, você já sabe a resposta? Então tá na hora de você me dizer. E é no 1, no 2 e no 3 e...
Isso mesmo, nave infantil. A mãe de todas as abelhas é a abelha rainha e o nosso neurônio acendeu mais uma vez porque você tem uma super mente. Vamos para a nossa terceira pergunta. Nova infantil. Qual é o nome da abelha que é responsável por produzir todo o mel que tem na nossa colmeia? Eu tenho certeza que você sabe essa porque você prestou atenção. Então agora você vai me responder no 1, no 2, no 3 e... Muito bem, nova infantil. As abelhas responsáveis por fazer o mel são as abelhas operárias e o nosso neurônio vai acender muito mais forte agora porque você aprendeu muitas coisas hoje. E a nossa quarta pergunta é: nova infantil, o mel faz bem pra quê? Pense bem aí que essa pergunta é difícil, mas eu sei que você vai acertar. E tá na hora de dar a nossa resposta no 3, 2, 1 e... Muito bem, nova infantil, você prestou atenção na aula de hoje e tá na hora de acender o nosso super neurônio. Que o mel faz bem para nossa saúde. E se você respondeu que o mel faz bem para te dar muita energia, para que você estude melhor e tenha uma ótima noite de sono, você também acertou. E agora a nossa última pergunta. Muito importante, a pergunta mais importante aqui do laboratório. Quem foi que criou o mel, a abelha e todas as coisas que a gente viu hoje? Muito bem, nova infantil, eu tinha certeza que você ia acertar. E agora a gente vai acender o nosso super neurônio e muita torcida porque você ficou muito, muito inteligente. Agora eu preciso que você aquiete seus nervos, que você respire, porque a tia tem uma mensagem muito importante para falar para você. Nova infantil, se alguém chegar para você e chamar você de burro e que você não consegue aprender, o que você vai dizer? Isso é mentira, porque Deus me criou com uma super mente. E com essa super mente que você tem, nunca deixe que ninguém fale que você não consegue aprender. E se lembre que Deus criou o mel para a sua saúde. Então, por hoje foi esse o nosso laboratório e você vai ficar ligadinho na hora da música. Tchau! Muito bem, nova infantil, sentado aí no seu lugar, nós vamos cantar mais uma música. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou seguindo eu vou, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra ti, Deus é bom pra ti, contente estou seguindo eu vou, Deus é bom pra ti. Deus é bom pra nós, Deus é bom pra nós, contente estou seguindo eu vou, Deus é bom pra nós. Muito bem, nova infantil, depois de ter aprendido sobre mais uma criação do nosso Deus, o mel e nova infantil, o mel é muito gostoso. Chegou aquele momento de nós, falarmos com o nosso Deus. Então, faça a sua mão de oração aí na sua casa e você vai repetir tudo o que o tio falar. Então, vamos lá. Obrigado, Deus. Obrigada, Deus, Por ter criado o meu corpo meu corpo e tudo que ele precisa. e tudo que ele precisa. Me ajude Me ajude a cuidar bem a cuidar bem dele. dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nova Infantil, foi muito bom ter você com a gente. Mas não saia daí, porque agora vai começar a nossa História Bíblica. Olá, Nova Infantil, tudo bem com vocês? Eu sou o tio Paulo e estou aqui mais uma vez para continuar uma história. Aquela história que a gente contou semana passada. Mas antes da gente continuar, nós vamos lembrar nossa regra do Nova Infantil. Vamos lá? Primeira regra, sentar corretamente. E você sabe muito bem como é que é. Você, se estiver no seu sofá, se estiver no chão, você senta, cruza a perninha de chinês. Então, você que já foi aluno do tio Paulo, sabe que eu tenho um binóculo especial aqui que consegue ver se você está ou não sentado corretamente. Preste atenção. Binóculo. Pedro Henrique, muito bem, se ajeitou. Agora, muito bem, está todo mundo sentado corretamente. Vamos então para a nossa segunda regra, que é prestar atenção.
Por que, tio Paulo, eu tenho que prestar atenção? Ah, porque se você não prestar atenção, ficar conversando, você não vai aprender a história. E eu tenho que aprender a história. Você tem que aprender a história para poder contar para o seu pai, para sua mãe, tudo que você aprendeu, tudo sobre o plano de Deus para a nossa vida. Então, vamos prestar atenção. E nossa terceira regra é fazer silêncio. Porque se eu não fizer silêncio, eu não vou conseguir prestar atenção. E pronto, eu não vou aprender nada. Então vamos lá, fazer silêncio é a nossa terceira regra. E agora nós vamos para a nossa história, que foi aqui, ó, tirada da Bíblia, que é a palavra de Deus. E a Bíblia aqui é 100% verdade. Não tem nada de mentira aqui na Bíblia. Então vamos lá. Vocês lembram que a tia Júlia contou semana passada sobre a vida de Abraão, de Sara, sobre a promessa que Deus fez, que ia dar um filho para eles? Pois é, essa é a continuação daquela história. Então, vocês lembram que naquela história, Deus falou sobre sua promessa. Então, Abraão estava lá, sentado, quietinho, lá na sua árvorezinha, descansando. Quando de repente aparecem 3 homens vindo do céu. Tio Paulo, quem são esses 3 homens? Eram 3 anjos que vieram lá do céu. E eles vieram para falar, para dar uma notícia para Abraão. Que notícia será essa, tio Paulo? A notícia sobre o filho dele, o filho com Sara. Abraão, ele já tinha um filho com a serva, com Agar, que era Ismael. Mas dessa vez era o filho com Sara, aquele filho da promessa. Então, os anjos chegaram lá e Abraão preparou um lanche para ele, porque eles estavam cansados. Então, Abraão mandou assar um pão, uma carne, um animal, deu leite para eles e lavou os seus pés. Então, eles estavam ali descansando, quando um homem chegou e falou para ele assim: Abraão, nós viemos dar uma notícia para você. Abraão já ficou assim. E ele falou: a notícia é sobre a promessa de Deus, que ele vai lhe dar um filho. E Deus vai cumprir essa promessa. Sabe por quê? Porque Deus, ele cumpre sempre com a sua promessa. E tio Paulo, essa acho que é a nossa lição. Então vamos falar com o tio Paulo? Vamos repetir comigo assim, ó. Deus sempre cumpre com a sua promessa. Todo mundo repetindo agora. Deus sempre cumpre com a sua promessa. E quando os anjos falaram para Abraão que Deus ia cumprir com a sua promessa, que eles iam ter um filho, sabe, Sara, que estava ali, ó, lá dentro da sua tenda, ela ouviu aquilo e riu. Ela riu como se estivesse assim: ah, não acredito, agora que nós somos tão velhinhos, eu nem posso mais ter filho, como que eu vou ter um filho agora? Ela riu, mas sabe, ela duvidou de Deus, ela não confiou na promessa de Deus. Mas como já foi falado, Deus sempre cumpre com a sua promessa. Então, o Senhor perguntou para Abraão assim: Abraão? Abraão respondeu: oi, meu Deus. E ele perguntou assim: por que Sara riu? Aí ela ficou assim, Abraão também ficou. Porque ele acha que para Deus não tem coisa impossível. Mas não tem nada impossível para Deus. Deus falou isso para Abraão. Então, crianças, essa foi a notícia que esses homens deram para Abraão, de que eles iam ter o filho. Então, passou um tempo e Sara pegou e teve o seu filho. E o nome desse filho era Isaac, como Deus tinha dito que tinha que ser Isaac. Então, Isaac nasceu. E quando Isaac já estava um pouquinho maior, ele desmamou. Como desmamou, tio? Ele parou de mamar na Sara. Então, nesse dia, Abraão, ele pegou, fez uma grande festa para comemorar isso. E sabe o que aconteceu? Lembra que Abraão já tinha um filho? O filho dele, o primeiro filho, com a serva de Sara. O nome dele era Ismael. Nesse dia da festa, Ismael estava lá na festa e ele riu de Isaac. Ele riu zombando de Isaac. E Sara, ela ouviu. Crianças, ela não gostou nem um pouco. E sabe,
Deus também não gosta quando eu zombo do meu amigo, quando eu fico rindo do meu amigo, porque o meu amigo, o meu irmão, qualquer pessoa, a pessoa fica triste e Deus não gosta disso. Para a gente ver isso aí, lá na Bíblia tem uma passagem que fala sobre o profeta Eliseu, que Eliseu estava num caminho, passeando, passando por lá, quando umas crianças olharam para ele e falaram: sai daqui, seu careca, sai daqui. Sabe, elas riram de Eliseu. Eliseu olhou para elas, amaldiçoou aquelas crianças. E Deus, sabe o que Deus fez? Ele mandou mandou aquelas duas ursas chegar e aquela ursa mataram aquelas crianças. Foram 42 crianças, para você ver como Deus não gosta de zombaria. Então, se você gosta de rir do seu amiguinho, quando cai, quando acontece alguma coisa, não faça, porque ele fica triste. Isso não é legal, não agrada a Deus. Então, quando Sara viu que Ismael estava rindo de Isaac, ela não gostou nem um pouco daquilo. E chegou com Abraão e falou: Abraão, expulse esses dois daqui. Eu não gostei do que fizeram. Sabe? Abraão, ele ficou muito preocupado, porque Ismael era filho dele também. Mas Deus olhou para Abraão e falou assim: Abraão, não se preocupe, porque eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele até ele crescer. Então não se preocupe. Então Abraão chegou, ele pegou, deu para Ismael e para Agar, que era a mãe dele. Para Agar ela deu uma água, e para Abraão deu pão. Para Ismael deu um pão. Então, e mandou eles irem para o deserto. Eles fugiram, foram embora para o deserto. Mas Deus não abandonou nenhum dos dois. Lá Ismael cresceu, ele virou um homem, e de Ismael Deus também fez um grande povo. Mas aí, depois disso, chegou a grande hora. A hora que Deus quer saber se Abraão, ele amava mais Isaac ou ainda amava primeiramente a Deus. Deus queria provar Abraão. Então, ele chegou para Abraão e falou assim: Abraão! E Abraão respondeu prontamente: eis-me aqui. Abraão, ele estava pronto para obedecer. Ele nem sabia o que ia acontecer. Mas é assim que a gente tem que estar. Quando Deus falar com a gente tem que estar pronto a obedecer. Então, Deus falou para Abraão assim: Abraão, tenho algo para você. Você vai pegar o seu filho Isaque, o seu único filho. Você vai levar para uma região chamada Moriá. E lá vai ter um monte. E lá você vai sacrificar Isaque. E vai ser um sacrifício como holocausto. Tio Paulo, que é sacrificar? Sacrificar, criança, é quando a gente oferta certa coisa para Deus. Se oferta um animal para Deus. E como holocausto, é quando coloca fogo. É como sacrifica aquele animal com fogo. Então Deus queria que Abraão sacrificasse o seu único filho, como com fogo, tocasse fogo. Abraão, ele simplesmente obedeceu. Ele poderia ter dito: mas Deus, o meu único filho, como é que pode? Como o Senhor me pede uma coisa dessas? Mas não, ele só obedeceu. Então, Abraão preparou tudo para que ele levasse Isaque. Quando foi no dia seguinte, bem cedo, ele pegou Isaque, pegou dois servos dele, pegou uma jumenta, pegou lenha e levou lá para esse local, lá para essa região. Levou junto a faca que tinha que ter, e ele deu tudo para Isaque. E eles foram lá para aquele local que Deus tinha falado. Foi todo mundo. A jumentinha, foi os dois servos, Abraão com Isaque, e todo o material que ele ia precisar lá. Sabe, foram 3 dias de viagem. Era muito cansativo, mas eles chegaram. Quando Abraão viu o local, lá, Moriá, ele já sabia que era ali. Então ele chegou para os seus 2 servos e falou assim: vocês fiquem aqui. Vocês fiquem tomando conta da jumenta. Eu vou com meu filho, Isaque, lá para cima. Então,
E quando eu voltar, depois que adorarmos a Deus, vocês vão estar aqui me esperando. Então ele pegou Isaac, aí eles foram lá para cima do monte, onde tinham falado, né? Onde Deus mostrou para ele qual monte era. Mas Isaac, ele já sabia o que precisava para um sacrifício. Então Isaac olhou assim, eu já tenho a lenha, tenho a brasa, eu tenho tudo aqui. O que está faltando? Está faltando só o animal. Então ele falou assim para Abraão, meu pai, eu já tenho tudo aqui, nós já temos tudo aqui, mas está faltando o animal. Cadê o carneiro que vamos sacrificar? E Abraão respondeu assim, meu filho, Deus vai providenciar o carneiro, só temos que continuar. Então, crianças, nessa hora, Abraão pegou e preparou todo o altar lá que ele ia sacrificar. Ele pegou uma cordinha que estava lá com o jumento, e amarrou Isaac. Isaac não ficou sem entender o que estava acontecendo, mas ele confiava muito em Deus. Ele confiava também no seu pai. Então, Abraão colocou Isaac para ser sacrificado lá. E nessa hora, crianças, quando Abraão pegou a faca e ia sacrificar Isaac, veio uma voz do céu dizendo assim, Abraão, Abraão, era um anjo. O anjo chegou e falou, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui. Então veio o Senhor falando, Abraão, não toque nesse rapaz, eu já vi que você me ama acima de qualquer coisa. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós o amemos acima de qualquer coisa. Então Abraão pegou, ouviu um barulho no arbusto. Quando ele olhou, era um cordeiro. O cordeiro estava lá com chifre enroscado lá naquele arbusto. Crianças, e foi o que Abraão falou para Isaac. Ele falou que Deus ia providenciar aquele cordeiro. Então eles pegaram aquele cordeiro, colocaram lá, e esse cordeiro que foi sacrificado. Crianças, essa história, é uma história sobre obediência, sobre fé, sobre confiar. E Abraão, por isso que ele ficou conhecido como pai da fé, um amigo de Deus, porque ele confiou em Deus. Então, crianças, essas nossas histórias que temos aqui assistido são histórias que falam sobre os heróis da Bíblia, aqueles heróis que Deus tem usado, que Deus usou para que o mundo volte para ele, crianças. Então, é só o que Deus quer, que a gente obedeça. Hoje em dia, nós não temos mais sacrifícios com animais, sabe por quê? Porque o sacrifício maior já foi feito por Jesus, o Filho de Deus, que era o seu único filho. Ele foi sacrificado para que eu, para que você, para que todos nós fôssemos salvos, ficássemos pertinho de Deus. Crianças, então, semana que vem nós vamos ter mais uma história que fala sobre mais um herói, o herói que Deus usou. Então, crianças, por aqui acabou. Então, tio Paulo deixa um beijão para vocês, um abraço apertado e até semana que vem. Tchau!